Oséias. Fica depois de Daniel. Oséias, capítulo 11. Deus revelou o seu amor para nós através dessa palavra. Oséias, capítulo 11. Fica depois de Daniel, o profeta Daniel. Oséias, capítulo 11. A revelação de Deus, para mim, eu falo que era madrugada, né? Porque virou a meia-noite e já é madrugada, né? Quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor falou sobre querer relacionamento com vocês, conosco. Deus quer relacionamento. Deus quer uma aliança. Deus quer casamento conosco. Deus quer uma aliança eterna. E Ele quer por amor. Oséias capítulo 11, nós vamos lendo aos poucos. Então, quando eu leio um versículo, eu não fecho a Bíblia, não. Versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como o chamavam, assim saíam da sua face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com as cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque recusaram converter-se. Pode se assentar e não feche a Bíblia, fique com ela aberta. Eu vim trazer uma palavra e o Senhor mudou a palavra. Eu vim falar sobre a inclinação do nosso coração. Todos nós temos uma inclinação que muitas vezes, se tentado, caímos. Mas o Senhor veio falar de outra coisa. Embora está nesse contexto um pouquinho mais à frente que nós vamos falar na inclinação. O Senhor disse que quando Ele te criou na fé, quando você era menino, eu uma menina na fé, Ele nos amou. Ele nos gerou e nos amou. Ele nos chamou lá do Egito. Ele tirou da escravidão desse mundo. E nos chamou na presença dEle para ser meninos na fé. E nós viemos puro. A pureza de acreditar num Deus vivo. A pureza de acreditar que Jesus, Ele pode e Ele vai nos salvar. Crer que Ele é o suficiente. Nós cremos tanto que a vida foi transformada. E Deus está falando disso. Eu amei vocês quando vocês eram meninos na fé. No primeiro amor, no primeiro tempo, eu chamei e amei vocês. Eu chamei, eu tirei vocês do Egito. Eu tirei vocês desse mundo. Eu tirei do sofrimento, das aflições. E Ele continuou dizendo, mas quando qualquer um te chama lá fora, você vai. Mas quando o mundo te atrai e te chama, você vai. E sacrifica a Baalins. Sacrifica para as coisas desse mundo. E Ele continuou aqui dizendo, e queimam incenso à imagem de escultura. É como se Ele falasse, vocês não são fiéis a mim. O mundo chama, você vai. E sacrifica. Sacrificar é fazer além do que você pode. É um sacrifício. Sacrifica lá fora. Quer ver um sacrifício? Sacrificamos para trabalhar. Sacrificamos muitos de nós. Sacrificamos por algo familiar. Nós
sacrificamos para ter alguma coisa lá fora, sacrificamos. Mas quando é para Deus, nós muitas vezes nos acomodamos. Não tem mais sacrifício. A hora que dá, do jeito que dá, não se esforça mais, não quer mais sacrificar o seu tempo, não quer mais vir como vinha antes, nem tem prazer, como era lá no começo, quando era um menino na fé, uma menina na fé. Então Deus começa aqui a falar ainda mais. Todavia, eu te ensinei a andar, Efraim. Deus dizendo, eu te ensinei a andar nos caminhos. Eu ensinei tudo para vocês. E ele fala, e eu te tomei ainda pelos meus braços para ensinar. E ele fala, e eu os curei, sarei. Sarou do quê? Deus nos sarou dos sofrimentos desse mundo, dos traumas, das dores, do passado de sofrimento, da ferida aberta, muitas vezes da mágoa, das injustiças. Deus curou, tomou nos braços, amou como a gente toma um filho nos braços. Deus fez tudo isso comigo, Ele fez tudo isso. E Ele está falando que não é com o ímpio, é com o seu povo, é com a gente, é com o povo de Deus. Ele está falando com a gente, não está falando com qualquer povo, com qualquer pessoa. Ele está falando comigo e com você. Está falando o pai falando com o filho, ou o esposo falando com a esposa. E aí ele fala, eu atraí vocês para mim. Eu atraí, eu trouxe vocês. Eu atraí foi com laços de amor, não foi com humanidade, com as coisas do homem ou desse mundo. Eu atraí vocês com laços do meu amor. Ele fala, eu atraí vocês e o amei. E eu tirei o jugo das suas queixadas. Eu tirei todo o peso, eu tirei toda a opressão, eu deixei vocês livres, eu libertei vocês. E ele fala, e ainda dei mantimento, e ainda sustentei. Eu não falo só, Ebenezer, até que o Senhor me sustentou. Eu falo, o Senhor continua me sustentando. Eu não ponho isso como passado, eu ponho isso como presente e determino isso como futuro por toda a minha vida. Então Ele me atraiu com amor, Ele me libertou e Ele tem me sustentado, tem dado mantimento, Ele tem feito todas as coisas. E Deus fala tudo isso, mas vocês recusaram a converter-se. Vocês voltaram para trás e não querem a conversão do mundo para Cristo, da vida do passado para a vida limpa, santa, separada com Deus. Então, o versículo 6, vamos continuar o texto. Oséias 11:6. E caíram a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ramos, e os devorará, por causa dos seus próprios conselhos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Amém? Então, depois que recusa essa conversão, cai a espada. Começa as coisas a dar errado. Começa a ter problema. Começa a vir os sofrimentos. E o Senhor fala o motivo. Porque a gente pergunta quando as coisas dão errado. Eu pergunto para Deus. As pessoas perguntam, e por que deu errado? Por que eu estou sofrendo? E por que eu não estou feliz? E por que isso? O que está acontecendo? Aí Deus fala assim, por causa dos seus próprios conselhos. Porque você
andou na vaidade da sua mente. Vou dizer num termo mais claro, por causa do seu orgulho, você não quis me ouvir, você só ouviu a você mesmo, só a tua mente, a tua opinião, os seus próprios conselhos e fez o que você quis. Esse é o motivo do sofrimento, porque não me ouviu, não pegou a direção, não deu ouvidos à minha palavra, e então a espada veio sobre você, porque você andou na vaidade da sua mente. Eu vou falar o que Provérbios, se eu não me engano é 3:5, que diz assim: não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. Nós devemos nos apoiar em Deus e na palavra dele, na direção do Espírito, nunca em nós mesmos, porque somos falhos, nós somos falhos. Deus, ele não falha. Então, Deus fala isso. E aí Deus derrama um pouquinho mais do assunto. Ele fala assim: porque o meu povo, não é o povo do mundo, não é o ímpio, somos nós. O meu povo é inclinado. Se uma pessoa andar assim, o que vai acontecer com ela uma hora? Opa! É isso aí. Foram construir a minha casa, já deve ter uns 2 anos. Eu olhei para o piso do meu banheiro, eu sou muito boa de observei. E eu falei, está inclinado, a água vai empoçar. Né? Mas nada, jogou água, empoçou lá. Além de olhar assim, eu fui medir de olho, né? De olho, falei, empoçou. Depois teve que quebrar. E aí, fizeram. E quando foi fazer o piso, teve que quebrar o piso, tive que comprar de novo. Porque eu olhei, falei, a água vai empoçar. Uma leve inclinaçãozinha desse tanto. A água não vai por água, empoça em outro canto. Ainda que a inclinação é só uma inclinação, não caiu, é uma inclinação. Então Deus falou, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Tem uma inclinaçãozinha para o mundo, uma inclinaçãozinha para sair do caminho. Eu estou com o pé no caminho, mas estou inclinada com a minha mentezinha lá fora, inclinada para algum canto. Aí Deus falou assim: ainda que me chamam, ainda que clamam a mim, falam comigo e orem. Ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Quer dizer, ninguém me exalta, ninguém me honra. Estão inclinados, com a cabeça no mundo. Os pés estão no caminho, mas a inclinação, a cabeça não está mais no caminho, só os pés. E quando se inclina, você ainda invoca o Senhor, você ainda ora. Mas o que acontece? Não honra a Deus. Não honra a Deus, porque a inclinação é um perigo. Um perigo. Qual é o perigo? Eu não estou em pecado. Não, meus pés estão aqui no caminho. Eu não estou em pecado, porque a inclinação não é pecado. Quem disse que é pecado? Não estou falando de pecado. Eu falei de uma inclinação, um desejo do coração. Não é pecado. Mas o problema é que a inclinação, a pessoa não enxerga, ela não vê. Se o Espírito Santo não revelar e a convencer, ela não vê. Não adianta ninguém falar, porque ela tem convicção que está orando, ela tem convicção que os pés estão nos caminhos, ela tem convicção que está tudo certo, mas o coração dela, a mente dela está inclinado para algum lugar. E Deus fala sobre essa inclinação, a inclinação que já vai para a carne, não é mais do Espírito. Essa inclinação é um sinal da queda, mas cedo ou mais tarde a água vai entrar no banheiro, no meu. Ainda que não seja agora que eu estou falando, mas a hora que eu for tomar um banho, lavar o banheiro, a água vai empoçar. Ainda que não seja agora que você está ouvindo, se você não ouvir e não arrumar, uma hora vai molhar e vai empoçar, vai cair. Porque não é pecado, então a pessoa não percebe, porque para ela está tudo bem. Mas uma hora vai virar um pecado. Uma hora
inclinação vai tirar ela da presença de Deus definitivamente. Então, Deus fala sobre isso. Então, é necessário vigiar. Eu não posso me inclinar para lado nenhum. E todos nós somos propensos à carne. Todos nós. Mas, ao primeiro sinal, eu preciso rejeitar. O sinal é isso aqui, um pensamento. Pensar não é pecado. Não. Ser tentado não é pecado. Não. Pecado é cair em tentação. Só que se na tentação, na inclinação, eu não me acertar por lá e falar, não, meus pés estão aqui, eu tenho que estar por inteira. Minha mente, eu tenho que estar tudo. O mundo não me pertence, eu não tenho que estar com a mente lá fora. Eu não tenho que querer saber. Nem um fio do meu cabelo tem que voar para lá, porque se voar eu tenho que arrumar para cá. Peraí, que isso? Eu não quero ouvir uma palavra, eu não aceito. São coisinhas pequenininhas, que nós temos que rejeitar. Então, Deus fala assim, vocês não me honram. Vocês me chamam, clamam a mim, mas não me honram. Então o Senhor agora vem no versículo seguinte, no 8, ele diz assim, como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Te poria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração. As minhas compaixões a uma se acendem. Isso aqui, esse texto para mim dá vontade de chorar. Porque é Deus falando assim, ainda assim eu te amo, ainda assim eu te quero, ainda assim o meu coração está aceso de compaixão, de misericórdia. Ainda assim está ardendo aqui dentro de mim e o meu coração está comovido porque eu te amo. Nada do que nós podemos fazer, ou pensar, ou se inclinar, muda o amor de Deus por nós. Nada. Ele fala, eu não vou te deixar, eu não vou te entregar a espada, eu não vou te entregar o sofrimento. É Deus falando assim, volta para mim, com inteireza de coração, inteireza de mente, volta à santificação, volta por completo. Não põe só o corpo aqui, os pés, põe a mente, põe o coração, põe tudo aqui. Eu estou te dando uma chance. Examina você mesmo, se avalie nessa ceia. Porque a ceia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois coma desse pão e beba desse cálice. Então se avalie. Avalie. E através do Espírito Santo fala, me mostra. Porque a gente não percebe. A gente não percebe. São pequenas coisas. Pequenas coisas. Pequenas coisas. Eu vou falar de mim. Eu amo estar na presença. E como é que eu me mantenho na presença? É fazendo a obra e a vontade de Deus. Qual é a obra e a vontade de Deus? Que eu ame como Ele amou, que eu faça o que Ele fez, que eu doe como Ele doou. Então eu tenho que, não é só, no meu caso, orar egoístamente na minha casa, ler a Bíblia na minha casa e fazer alguma coisa para mim, para mim ficar de pé. Não. Cadê a visita? Cadê a alma sofrida? Cadê a que eu mandei buscar? Cadê? Vai ficar vazia? Cadê o atendimento? Está sofrendo, você vai fazer com o quê? Com aquela que está sofrendo, com aquele? Você não tem uma palavra de fé? Você não tem uma oração pelo outro para doar? Você não tem nada que você possa fazer na minha casa? Não tem nada que você possa me colocar à frente e me honrar? Deveria, porque muitas vezes nós falamos, não tenho tempo, sacrifica para um monte de coisa e não sacrifica para Deus, não honra a Deus.
Limpa a tua casa, mas a casa do Senhor não limpa. Faz comida na tua casa, mas a cantina não faz. Não faz. Tem tempo para os amigos e para todo mundo, mas não tem um tempo para uma alma sofrendo, para dizer que Jesus é bom e que Ele pode sarar as feridas. Eu não tenho tempo para falar de Jesus para ninguém, mas eu tenho tempo para conversar no WhatsApp. Eu não tenho tempo para ligar para uma alma afastada. Como você está? Estou sem força. Não, eu vou orar por você. Eu vou te ajudar a voltar. Não tem tempo para telefonar. Mas tem horas para falar em chamada de vídeo com pessoas e que o assunto não é Deus. Chamam a mim, clamam a mim, pede ajuda para si, mas não me honra. Não faz a minha obra e nem a minha vontade. Não faz. Eu falo para Deus, não me deixe perder o amor. O amor de fazer para ti. Eu não quero realmente ter tempo lá fora. Quero consumir todo o meu tempo na casa de Deus, com as coisas de Deus, com os filhos de Deus. Porque Jesus morreu por pessoas. Então eu tenho que amar e ajudar pessoas. Essa é a obra. É disso que Deus está falando. Mas pode ver que Ele reclamou de Israel, Ele reclamou de Efraim, mas Ele não reclamou de Judá. Por favor, versículo 12. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e com os santos está fiel. Sempre tem um povo fiel, um pouquinho. Tem aquele que é chamado e é escolhido. Tem sempre aquele que, eu falo que Deus peneira e sobra os preciosos, os fiéis. Judá domina com Deus, tem aliança com Deus. Assim, Judá ainda tem aliança comigo, ainda está casado comigo, e com os santos é fiel. Não é com os ímpios, com os impuros, mas com os santos. Está ali reunido com os que são separados para o uso exclusivo de Deus. Isso é santo, santificação, separação para o uso exclusivo de Deus. Judá está com o meu povo escolhido, com os santos, e é fiel. E é fiel. Então o Senhor está chamando com o amor dele, atraindo com os laços de amor e falando, volta. Muitas vezes a gente não tem consciência da inclinação. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Seja amigo de Deus. Seja amigo de Cristo. Ele está chamando você nessa ceia de volta. Volta para mim. Mas eu nem estou afastado. Volta para mim. Mas meus pés estão no caminho. Volta para mim. Com atitudes, com obra, com pensamentos de todo o seu coração. Volta para mim como era no começo. Volta para mim como um menino, uma menina na fé. Me deixa te conduzir, me deixa te ensinar novamente os meus caminhos e a minha vontade. Se avalie nessa ceia. E se tem alguma coisa errada que o Espírito Santo te revelou, essa ceia é o momento de consertar e fazer tudo correto com Deus. Amém? Aí no seu lugar mesmo,